vésperas da decisão da direção A nacional. Leia e a representação, né? Não, por exemplo, a Leia é que você é Fazubra, dirigente do sindicato. Né? Recebi a Fazubra, a direção da Fazubra, às vésperas da decisão inicial. E, naquela ocasião, eu falei, eu entendo que nós temos uma boa causa e o momento é agora sentar e negociar um acordo. E nós estaremos, eu ainda falei, não digo quanto da agenda de vocês será contemplada, mas, evidentemente, nós temos que fazer um esforço de governo para contemplar uma parte da pauta de reivindicações de vocês. Quanto nós vamos poder avançar, não sou capaz de dizer, porque o orçamento não estava sequer iniciado. A elaboração do orçamento de 2012 não estava iniciada naquela ocasião. Exigiram um documento. Apesar de estar sendo gravada a reunião naquela ocasião, sempre é gravada, nunca impedi aqui a gravação, mesmo eu afiançando que nós íamos para a mesa, exigiram um documento. Não bastou a minha palavra, exigiram um documento. Nós conseguimos que o planejamento assinasse o documento. E como o secretário assinou do lado de lá, um secretário assinou do lado de cá. Muito bem. Não foi suficiente. Porque lá era um chamado à negociação, chamado à mesa. Não foi suficiente. Muito bem, a greve foi deflagrada. Depois de deflagrada a greve, foi feita uma nova reunião. E eu jamais me furtei a receber a Fazubra em qualquer circunstância. Com greve, sem greve, com disposição, com indisposição. Em qualquer circunstância eu recebo o sindicato aqui. Nunca me furtei a receber. E nunca me furtei a dar a minha opinião sobre a pauta. Se é justa, se é oportuna. E naquela ocasião eu disse, olha, há muita coisa justa aqui e a oportunidade existe de nós sellarmos um acordo. Porque vocês vão de convir que o tratamento que foi dado ao serviço público nos últimos anos foi substancialmente alterado em relação à década anterior, à década de 90. Substancialmente. E isso é senso comum entre os sindicalistas. Não foi nenhuma novidade. E basta ver o número de acordos que foram firmados nas mesas de negociação. Então, tem aquele lá que quer dizer que tudo é a mesma coisa. Não é verdade. Não é verdade. Houve uma mudança substancial no tratamento e no relacionamento com o serviço público. Bom, em greve eu recebo. E aí, não, mas era o senhor que tinha que assinar. Mas, na verdade, se um secretário assina pelo lado do ministério, é um secretário que assina pelo lado do outro. Eu não posso. É uma questão de coerência. Os dois ministérios têm o mesmo status. O MPOG e o MEC têm o mesmo status. Né? Então, por uma questão de coerência. Na audiência pública na Câmara, na Comissão de Educação, eu ainda perguntei, está sendo gravado esse depoimento? Aí alguém respondeu, está sendo transmitido ao vivo. E eu disse, então eu queria dizer para a base da Fazubra, aquilo que o secretário Luiz Pedro Costa assinou, eu estou reiterando. É a minha palavra que está sendo gravado, está sendo transmitido. Estou reiterando. Isso não bastou. Houve um segundo documento, cujos termos foram discutidos com a direção da Fazubra. O planejamento não queria assinar um documento naqueles termos. Nós trouxemos o planejamento, a reflexão, e os termos foram aqueles que, de forma pactuada, se entendeu que levaria ao entendimento e à mesa de negociação. O comando de greve reconheceu que houve um avanço. Caso contrário, não teria tomado a decisão de suspender a greve para abrir a mesa. E aí nós sabemos como, se eu me perdoe, mas nós sabemos como as assembleias ocorreram. Sem padrão, sem referência. Teve muito servidor que queria participar de assembleia que terminou em meia hora. E teve servidor que foi embora e não votou porque não se decidia votar. Essas informações não chegaram. Servidores que chegaram para votar e a Assembleia estava encerrada, em meia hora de discussão, e servidores que ficaram horas esperando para terem o seu voto considerado e não suportaram a maneira como a Assembleia foi conduzida. Isso tudo não chegou ao conhecimento. E aí o comando foi desautorizado pela base. Então, quando você diz, JP, com toda sinceridade, você
está falando com uma pessoa que está há 6 anos aqui. E você não vai ter uma ocasião em que eu faltei com a palavra com vocês. E faltei com o apoio a vocês. Quando você fala, o ministério tem que ter mais força, mas quem fortalece ou enfraquece o ministério é o padrão de relacionamento que nós estabelecemos. Se eu vou ao Ministério do Planejamento e digo, olha, esse documento vai abrir o diálogo, nós vamos sentar à mesa, e nós temos até 31 de agosto. E eu disse lá no planejamento, vejam vocês, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos assinando um documento, e a própria ministra Miriam Belchior, num telefonema que durou 2 horas, na véspera da reunião da diretoria, você sabe que eu fiquei das 9 às 11h30 com ela, ao telefone, para que aquele primeiro documento fosse assinado, e ela me disse, eu não vou assinar um documento que seja um passa-moleque na categoria, eu respeito a categoria, eu vou assinar o que eu posso nesse momento. Quer dizer, ela própria estava preocupada em não se exceder nos termos e depois desonrar a própria palavra. Então foi totalmente pactuado. Agora, quando nós vamos e oferecemos apoio... O segundo documento também pactou com ela. Né, em uma reunião difícil, porque vocês já estavam parados. E, mas poxa, a gente assinou o primeiro, vamos assinar o segundo. Mas é importante sinalizar que o governo quer sentar com a categoria e nós temos prazo para fechar um acordo. Então é verdade quando você diz, JP, que o MEC fica vulnerável nessa condição, porque a gente diz uma coisa, e o respeito que nós temos por vocês independe do desfecho desse movimento. Eu sou o primeiro a dizer, Fazubra é uma das associações mais sérias que eu conheço. Estou falando aqui, está gravando, e eu digo isso há anos. Séria. Tem postura séria. Senta à mesa seriamente. Mas é verdade que essa ida e vinda de cartas, greve, aí carta, aí comando suspende, é difícil. Fica um jogo de leve trás. Pô, nós estamos assinando documentos para sentar à mesa. Ninguém queria brincar ali. Nós queríamos, nós entendemos que a Fazubra tem uma pauta, entendemos que precisamos avançar, o MEC estará do lado nesse sentido, vamos sentar. Não sabemos ainda o quanto podemos avançar em função de toda essa questão que você colocou. Tem uma questão interna e tem uma questão externa. Que está preocupando o governo? Está. Mas isso não pode ser obstáculo ao entendimento. Entendemos isso. Nós procuramos esse entendimento. Eu não pedi para o Luiz Cláudio, eu não falei para o Luiz Cláudio, se vira para fazer. Eu me envolvi pessoalmente nisso. Para deixar claro que eu estaria em proveito, que eu estaria agindo em proveito de um acordo. Eu não deixei dúvida de que eu estaria agindo em proveito de um acordo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu recebo vocês com o mesmo espírito aberto que eu recebi das 2 últimas vezes. Eu gostaria muito de continuar colaborando, apesar dos meus esforços terem sido infrutíferos. A verdade é que houve esforços da nossa parte, Paim, Luiz Cláudio, nós 3 nos mobilizamos e os nossos esforços foram infrutíferos. Mas não é por isso, não termos sido bem-sucedidos, que nós vamos fechar o espírito para, de alguma maneira, encontrar um caminho. Então, eu recebo vocês quantas vezes forem necessárias, eu tenho apreço pela categoria, acho que houve uma condução equivocada, eu acho que houve. Nós não precisávamos estar nessa situação. Hoje nós podíamos estar à véspera do entendimento, e se nós tivéssemos perdido esse tempo todo, desnecessariamente, será que esse documento é válido? Como assim? Pô, se a palavra de uma pessoa gravada e em depoimento aqui e na Câmara não vale, então o que vai valer? É isso, né? É isso mesmo. Agora, terminando, só concluindo. Eu não falo mais, só concluindo. Eu estou aqui, eu não estou com... Meu espírito continua
igualmente aberto desde sempre. Eu não estou aberto aqui, estou ouvindo, né, vou processar as informações que vocês estão me oferecendo, o entendimento que vocês tiveram, o entendimento de outras pessoas do governo é que a decisão judicial foi uma derrota, porque ela não tinha precedente. Nunca aconteceu isso, da FASUBRA ser condenada a manter as atividades plenamente funcionando, a universidade funcionando, com multa se não cumprir a decisão. Isso nunca aconteceu no passado. Então há quem entenda diferente de vocês. Agora, nós estamos aqui, nós somos educadores, somos professores. Aqui é todo mundo servidor público e professor. Então nós vamos processar essas informações, digerir esse diálogo e verificar como proceder, né, com um espírito de cooperação. Agora, vocês têm que conceder que, pelo menos, o MEC fez um esforço genuíno, né, buscando documentar, buscando exposição pública para fazer o chamamento à mesa de negociação. Nós fizemos isso. Eu, em todas as oportunidades públicas, por documento escrito ou por transmissão de TV, nós deixamos claro que nós queríamos sentar com vocês. Então não foi... e isso não foi assim um ato de... não, o Ministério se insurgiu. Não, foi pactuado, porque eu não queria que o planejamento visse essa atitude nossa, tomasse essa atitude nossa, como uma atitude de conflito para justificar, eventualmente, um embaraço. Não, eu falei, olha, eu vou fazer esse gesto, eu acho importante fazer esse gesto, e eu quero o teu aval. Quero o aval do planejamento, porque tem que ser para valer. Não pode ser um gesto meu, que eu fique bem com vocês, e o governo, não. Eu quero ser um gesto do governo. E foi assim que foi feito. Foi um gesto do governo. Deixa eu só ajustar. Porque teve um entendimento aqui, gente. Desculpa, só me ajustar. Quando eu disse que aqui faltava um esforço e tal, eu queria dizer o seguinte, é que, por exemplo, em 2005, 2006 e tal, nós sabemos o quanto